Oi, pessoal, tudo bem? Então voltamos aqui para mais um vídeo falando sobre entrevistas de emprego em inglês, para te preparar para as entrevistas de emprego em inglês, entrevistas que serão feitas de duas formas, né? Vai ser feito normalmente aqui no Brasil eles fazem a entrevista em português e depois fala assim, vamos falar um pouquinho em inglês? Quem já fez uma entrevista bilíngue sabe como é. So let's speak English a little bit. So can we start speaking English now? Podemos falar inglês agora? E assim vai. Então, a pergunta que não quer calar e a pergunta principal, a pergunta mais amada dos entrevistadores, dos recrutadores, do especialista de RH é: por que devemos te contratar? Why should we hire you? E aí, por que você deve ser contratado? Então, eu vou começar falando do que não se deve falar na hora que você for responder essa pergunta. Você não deve falar, por exemplo, que você deve ser contratado porque você precisa de um emprego urgentemente, porque as contas estão vencendo, porque você tem 500 boletos para pagar. Não, não interessa isso para o recrutador, né? Ele não tem nada a ver com isso, na verdade, né, gente? Então, o que eles fazem? Para que eles fazem essa pergunta? Qual é o intuito por trás dessa pergunta? O intuito é saber se você tem os requerimentos, você tem as qualificações necessárias para que o entrevistador, a entrevistadora preencha a lista de requisitos que eles têm ali com eles. Então, é uma pergunta que ela é muito geral, né? Por que nós devemos te contratar? Então, tem um milhão de coisas que você pode responder ali. Pode, por exemplo, ser verdade o fato de, não, porque eu acabei de me formar, porque eu tô ávido, ávida para trabalhar, porque eu quero ter meu próprio dinheiro, minha independência. Tá, isso é importante, é relevante, mas nesse momento, na entrevista, e principalmente quando você estiver fazendo uma entrevista em inglês, quando a entrevista for bilíngue, eu sei que você pode se sentir um pouco nervoso, um pouco nervosa. Então foca no que o entrevistador quer ouvir. Pega somente o necessário. Então vamos lá. Why should we hire you? Eles querem ouvir a sua lista de qualificações. Então leva com você a listinha de qualificações. É importante não ler, mas é importante que você estude, releia, reescreva aquilo para memorizar de forma mais eficiente. Também é legal que você tenha pelo menos uma meia dúzia de respostas bem estruturadas para que você consiga, na hora da entrevista, falá-las em inglês e com calma. Então, eu selecionei algumas aqui para que você preste atenção e veja para que lado a conversa deve ir. E lembrando, né, o recrutador, a recrutadora é paga, eles são pagos, tá? Para poder encontrar candidatos que atendam a uma lista de requerimentos que eles têm ali com eles. Então, quer dizer, o recrutador tem um chefe, uma chefe acima dele que vai cobrar esse serviço. E esse recrutador, esse entrevistador, essa entrevistadora vai precisar mostrar serviço. Então, eles vão precisar ter eficiência e você vai ajudar o entrevistador, a entrevistadora no momento desse, tá? Então, por exemplo, selecionei algumas aqui. Eu tô com uma colinha aqui na minha frente, tá? Então, por exemplo, why should we hire you? Aí você pode ir direto na resposta assim. Well, I have 5 years of experience in duty-free shops. That is my case, okay? In duty-free shops, and I have successfully increased the company's revenue in 5%, in 6%, which I believe directly contributes to the challenges this position is going to offer me in this company. Uma outra maneira também de responder isso seria: Well, I do very well in dynamic environments and I have a proven track record. Proven track record, gente, é um histórico comprovado, tá? So, I have a proven track record of dealing with challenges. For instance, in my previous position, I was able to do a complete inventory in only 2 days. I was very fast, and I think that this can contribute to your company in some way. It can be very useful for your company. Então, ali você percebeu que eu consegui colocar em duas frasezinhas curtas, eu consegui mostrar que eu tenho experiência em determinada área, em 2, 3 áreas, e o que eu fiz nessa empresa ou nessas empresas anteriores que eu trabalhei, eu consegui mostrar que eu consegui fazer um inventário, por exemplo, em inventory, né? Confundi em português e inglês. Inventory em apenas 2 dias. E quem já trabalhou em varejo sabe que isso é demorado de ser feito, dependendo do tamanho da loja, né? Se é um shopping inteiro, como foi o caso do que eu consegui fazer ali. Claro que não sou eu, mas o meu time também, né? Junto. Mas é claro que foi uma coisa recorde. Eu sei disso que foi excelente porque os managers nos contaram, nossa, vocês foram assim, ó,
muito rápidos, parabéns, esse time é nota 10. Então, isso é uma coisa que eu tenho no meu currículo para mim, eu não deixo de falar isso, para mim é importantíssimo. Falei, eu não sabia que em 2 dias aquilo não era possível. Eles falaram que levava em torno de 5 dias e nós conseguimos em 2 dias. Então, é uma vitória e isso vai entrar no meu currículo e entrou, inclusive, na minha última entrevista de emprego, porque eu mudei de empresa. Eu estava trabalhando em uma empresa no shopping, no Duty Free, em um navio, e eu quis mudar para outra empresa. Então isso é assunto para outro vídeo que vai ficar aqui na playlist também, né? Por que você saiu do seu último emprego? Esse aí a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nem sempre a gente pode ser muito honesto, tá, gente? Então, mas assim, a gente tem que explicar o motivo sem se comprometer. Eu gostaria, então, de falar para vocês o seguinte: coloquem essas frases no papel, estudem essas frases. Eu vou deixar esses 2 modelinhos aqui na descrição do vídeo, tá? Não perca a descrição do que tá lá embaixo. Eu sugiro que você copie a lápis no caderno e vá estudando. Não deixa só guardado no celular, no print da tela, não. Copia, substitui as partes lá que eu vou deixar sublinhadinha, né? O que você tem que colocar dentro, faz um exercício. Isso daí vai servir para você. Outra coisa também, tem um manual prático das entrevistas em inglês aí, que a gente está trabalhando com ele. Eu estou usando os exercícios, as coisas que estão ali no manual, tá? Então não perde isso. Essa oportunidade aí você consegue agarrar com as 2 mãos, certo? Essa oportunidade de ter um emprego bilíngue ainda esse ano, ainda no começo desse ano, primeiro trimestre, você consegue. Então, é uma coisa assim que vale a pena buscar, não se desanima no primeiro não, na primeira porta fechada, ou naquela tremedeira, fiz a entrevista em inglês e não consegui, tremi muito, fiquei muito nervoso, muito nervosa. Gente, é assim mesmo, tem que ser teimoso, tem que treinar, tem que escrever, tem que buscar ajuda, tem que fazer exercício, beleza? Então, vou deixar aqui na playlist, e se você não viu o primeiro e o segundo vídeo, assista, e aí nas próximas semanas a gente vai tendo mais dicas, ok? E o material completo está disponível já. Vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Beijo, gente!